Oi gente, tô aqui no segundo vídeo da série sobre amamentação, agora para contar um pouquinho da minha experiência com a amamentação no comecinho, nos primeiros meses do bebê. Eu já falei sobre todos os benefícios da amamentação no vídeo anterior, né? Sobre o que eu aprendi enquanto eu estava grávida e durante esse processo eu decidi que eu queria tentar amamentar meu bebê, né, por 6 meses de forma exclusiva e em livre demanda, e depois eu queria continuar numa amamentação prolongada, enfim, para que eu pudesse realmente colher todos os frutos, os benefícios disso. Eu sabia que não dependia só de mim, eu sabia que, né, ia depender do bebê, da adaptação, enfim, de um monte de circunstâncias externas, mas eu queria fazer o que era possível. Bom, e aí uma decisão que eu tive quando eu estava grávida ainda foi que eu não ia comprar mamadeira nem chupeta porque eu não achava necessário, eu não queria ter esse artifício nesse momento. Eu estava decidida a cuidar, né, a me dedicar 24 horas por dia para o bebê nos primeiros meses de vida, então eu ia fazer livre demanda, eu ia realmente oferecer o peito, eu não via necessidade de ter mamadeira, até porque se eu precisasse tirar, ordenhar, para dar leite para o meu bebê sem ser através do meu peito, eu ia usar copinho, eu ia usar outros artifícios que não fossem os bicos artificiais, ou seja, para não ter essa confusão de bico e etc. Então, essa foi o primeiro ponto. Eu sabia que se eu precisasse dar mamadeira, eu poderia, ou sei lá, meu marido, né, o pai da criança, ou a rede de apoio, quem quer que fosse, poderia ir até uma loja ou uma farmácia e comprar mamadeira e a gente ia experimentando, enfim. Eu não precisava dela antes do bebê nascer ou antes de eu passar por essa experiência para saber se realmente eu precisaria ou não. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo foi que eu me preparei, como eu falei, né, com o máximo de informação possível para que eu pudesse fazer desse momento o mais prazeroso possível, né, e o mais realmente possível dentro das possibilidades que eu tinha. Então, assim que a Clara nasceu, ela veio direto pro meu peito, né, logo após ela ter nascido realmente, é o que a gente chama de Golden Nur, que é esse momento em que o bebê tem esse primeiro contato com a mãe, que ele fica com a mãe, que ele pode amamentar pela primeira vez, ainda está começando a ser feito, né, a produzir do colostro que ela toma, enfim, todo esse momento. Então, já no hospital eu passei por esse começo de adaptação em que as enfermeiras me ajudaram bastante em relação à pega, em relação a como segurar o bebê da melhor forma, de como posicionar o peito, né, o bico, para poder atender realmente essa necessidade. E aí no comecinho é tudo bem tranquilo, assim, né, depois dos 2, 3, 4 primeiros dias, que aí começa o peito a ficar cada vez mais sensível, a auréola começa a ficar cada vez mais sensível, dolorida, e aí cada vez que a criança vai mamar, assim, você vê estrelas, sabe? Não no sentido positivo, é uma dor gigantesca. Pelo menos foi assim pra mim. E toda vez que ela chegava, que ela ia mamar, gente, o bebê, ele mama assim com uma força que é super sobrenatural, assim. E é tão forte e doía tanto que toda vez que ela pegava, assim, era instantâneo, escorria lágrimas de mim. E esse comecinho é realmente muito dolorido. Duas coisas me ajudaram bastante. Primeiro, tomar sol ajuda muito o bico do peito, né, a cicatrizar. É o melhor cicatrizante natural, assim como o próprio leite materno. Então, deixar o leite materno ali é o melhor pomada, né, que existe, já que tem tantas aí no mercado, mas essas são as melhores alternativas para fazer com que o seu seio vá recuperando. Muito mais do que várias outras alternativas que a gente tem aí que são pagas e etc. Então eu comecei a tomar bastante sol e a deixar meu peito livre. Isso também foi muito importante. Ao invés de usar aqueles bicos assim que, né, de plástico, que deixam ali mais úmido, ao invés de usar protetor, algodão, essas coisas, eu deixava meus seios bem livres mesmo. E uma coisa que eu fazia quando eu precisava sair, ou quando eu tava com uma roupa que ficava mais perto, né, para que o tecido não incomodasse o seio, eu pegava
ali a fraldinha, sabe? Aquela pano de boca, etc, rodava e fazia tipo um biscoitinho assim, ó, em volta da auréola, do seio, do bico do peito, para que o tecido não encostasse, entendeu? E que essa própria rodinha já fosse absorvendo o leite que ia saindo, porque no começo geralmente há uma hiperlactação, né? O seio produz muito mais do que a criança precisa, porque o organismo ainda está se acostumando com essa produção. E aí, assim, esses foram as 3 principais coisas que eu usei pra, né, melhorar esse período que realmente foi de uma dor gigantesca, até que depois, sei lá, de uns 15 dias, essa dor foi diminuindo, o peito já foi melhorando bastante, ele chegou a sair pelinha, sabe? Chegou a sangrar mesmo, mas foi uma coisa que à medida que a gente foi ali cuidando, que a gente foi no tempo do bebê e tudo mais, e persistindo mesmo, a gente conseguiu contornar e depois foi melhorando. Então assim, esses primeiros dias são super doloridos mesmo, dói demais, sem contar assim que ainda tem toda a questão hormonal, tem a questão do puerpério, que a mulher realmente está passando por uma carga de muitos hormônios e de muitas coisas acontecendo. E não é só o bebê que nasce, né? A mãe que nasce. Essa adaptação é muito grande, então tem toda uma questão emocional mesmo envolvida, que a gente precisa do apoio que eu falei no vídeo anterior, que a gente precisa realmente do suporte das pessoas. Outra coisa muito importante foi água. Eu tomava água o tempo inteiro, porque nesses primeiros meses, assim, primeiros dias, gente, a boca vai ficando seca, uma quantidade, sabe? Então a gente precisa de muita hidratação, a gente precisa de muita água. Então ter sempre uma garrafinha por perto, lembrar sempre de beber água, das pessoas te oferecerem água, isso vai ajudar muito também a você recuperar, não se sentir tão cansada. Enfim, a ter uma boa forma física e poder ajudar também o bebê nesse momento, né? E aí, à medida que o tempo vai passando, isso vai se tornando um pouco mais tranquilo para a mãe. O bebê já vai ficando mais firminho, já vai ficando mais fácil de segurar no colo. Às vezes você já consegue segurar com uma mão só. Então isso tudo vai trazendo mais confiança e autonomia. E aí talvez você vai entrando em outros momentos, em outros problemas que aí vão ser de cada fase, como volta ao trabalho, enfim, várias outras coisas que aí vão demandar outros recursos de você, seja através da extração do leite, enfim, seja outras formas de se adaptar. Mas nesse comecinho, realmente, assim, é um processo de muita adaptação, de muita dor, de muita demanda, assim, e de muita paciência mesmo, né? E a amamentação é uma coisa, principalmente quando a gente faz livre demanda, que eu acho que é o mais bacana, porque o bebê, ele ainda... Como você vai regular a fome de uma criança, né? A gente consegue regular nem a fome de um adulto, como você vai falar que agora é hora de comer e agora não, né? Então... é importante essa livre demanda porque o bebê sabe das necessidades dele, né? E aí, no comecinho, assim, é uma demanda muito grande, porque é toda hora peito, peito, peito. Então, é desgastante pra mãe, né? É desgastante você estar ali 24 horas, é desgastante você estar tão disponível. Mas são escolhas, assim. E, gente, vai passar. Vai chegar um momento em que esse bebê não vai mais estar precisando de você. Vai chegar um momento em que essa criança vai ser totalmente independente. Então... curte esse momento na medida do possível, tenta fazer o seu melhor e aproveita, sabe? Entenda que realmente vai passar, entenda que realmente tudo que você está vivendo nesse momento, assim, de dor, de limitação, de tempo, de disponibilidade, isso vai passar, vai chegar uma hora que essa criança vai crescer e a demanda vai ser muito menor. Então, nesse começo, assim, eu acho que isso pega muito, mas é isso, assim, o que eu queria falar é que vai passar e que depois que passa se torna cada vez mais prazeroso, se torna cada vez mais um vínculo tão gostoso da mãe com a criança, sabe? E aí eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, que eu vou gravar falando um pouquinho da minha experiência com essa amamentação depois que foram passando os meses, que a Clara foi crescendo até chegar aos 2 anos, enfim... essa amamentação prolongada que aí entra em vários outros tabus que muita gente já começa a virar e olhar torto pra você e falar, nossa, essa criança amamenta até hoje, já tá na hora de parar. Enfim, são cenas dos próximos capítulos, eu vou gravar um outro vídeo pra falar sobre isso. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá um like, deixa aqui nos comentários a sua opinião, a sua experiência, se você conseguiu amamentar, como foram esses primeiros dias, se foi doído ou se foi mais tranquilo pra você, e o que você fez também, que às vezes pode ajudar outras mães. E é isso, se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá também que eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia, meus aprendizados, minhas experiências por lá, e vai ser um prazer ter você por lá também. Um beijo e até a próxima!